Olá, tudo bem? Bem-vindo à nossa terceira teleaula de Fundamentos Semiológicos de Enfermagem. Como vocês já sabem, meu nome é Renata Góes, eu sou enfermeira e sou sua professora dessa disciplina. Antes de iniciar a nossa disciplina, vamos falar sobre o avaliar. Esse questionário vai saber a opinião do aluno a respeito de vários assuntos e é muito importante que você preencha o avaliar. Ele está disponível no seu ambiente virtual e você pode fazer o preenchimento desse questionário até o dia 20 de novembro. Falando sobre a temática da nossa aula, na aula de hoje nós vamos falar sobre o exame geral, como o enfermeiro consegue realizar o exame físico de determinados sistemas corpóreos. Lembrando que quando a gente fala dessa divisão, é uma divisão didática que vai nos auxiliar a pensar em partes todo o corpo do nosso paciente, mas quando a gente está realizando, a gente realiza de uma maneira completa, de cima para baixo, sempre na direção céfalo-podal que nós falamos. Nós também vamos falar do que nós chamamos de quinto sinal vital. Nós vamos falar também sobre a avaliação da dor, falando sobre as escalas da dor, quais escalas nós utilizamos e por que é importante avaliar também esse aspecto para conseguir fazer um exame físico minucioso e uma boa prescrição de enfermagem. Para que a gente consiga colocar em prática tudo que a gente vai aprender na aula de hoje, eu trouxe uma interação diferente. Nós vamos fazer o Kahoot, que é um quiz onde vocês vão conseguir falar sobre tudo que foi abordado na aula. O número do PIN vai ser o 658418 e ao final da nossa aula a gente faz esse momento de interação. Lembrando, você vai colocar o seu nome e o polo de onde você está assistindo essa aula para que a gente saiba como que está essa absorção de todo o conteúdo. No convite ao estudo, a gente vai falar um pouquinho sobre esse exame físico realizado de maneira mais minuciosa, ou seja, quando a gente relaciona aqueles achados com os determinados sistemas corpóreos. Então, a gente fala sobre a avaliação torácica e pulmonar, então a gente vai abordar algumas particularidades tanto do sistema respiratório como dessa avaliação da região torácica anterior e posterior. Nós também vamos falar do exame físico da região cardiovascular, então os pontos de ausculta e também aqui eles estão relacionados, falando também da avaliação abdominal, principalmente no que diz respeito à avaliação do sistema geniturinário. Nós falamos sempre quando falar em exame físico, nós estamos falando de métodos propedêuticos, então a mesma coisa, técnicas e métodos propedêuticos, e a gente vai falar da inspeção, palpação, percussão e ausculta de acordo com a região em que está sendo avaliada. E agora, para que a gente consiga completar os sinais vitais que a gente já estudou na nossa teleaula anterior, nós vamos falar também sobre a avaliação da dor. A dor é o quinto sinal vital e é importante que a gente consiga realizar a classificação e essa avaliação propriamente dita para que a gente consiga, então, trabalhar com esses parâmetros encontrados e poder melhorar esse aspecto no nosso paciente. O que nós temos que pensar? Quando a gente fala em avaliar a dor, nós não temos uma regra, uma régua para medir a dor. Nós não temos uma balança que o paciente pode subir e a gente vai mensurar. Ah, então tá com dor ou não tá com dor. Então, esses aspectos que são mais subjetivos, muitas vezes precisam ser avaliados de uma outra forma. E é importante que a gente conheça todas essas metodologias de avaliação, as escalas que são utilizadas e como a gente pode intervir frente aos achados. A importância desse exame físico pormenorizado é que o enfermeiro consiga atuar efetivamente e consiga resolver o problema que ele encontrou naquele exame. Nesse momento, nós vamos falar sobre a avaliação do sistema neurológico. Então, nós sabemos da importância do sistema neurológico para o funcionamento de todos os sistemas corpóreos. Então, se a gente for pensar, fazer uma analogia, por exemplo, com um carro,
a gente pode pensar que o sistema neurológico vai ser o sistema elétrico desse carro. É por meio dele que a gente vai receber todos os impulsos da periferia e também enviar todos os comandos. Nosso corpo é muito inteligente e só por meio do sistema neurológico é que a gente consegue, por exemplo, ter funções autonômicas. Vamos pensar assim, eu não preciso ficar pensando para respirar. Eu não preciso ficar pensando para que meu coração faça a contração e o relaxamento. Então, algumas funções são próprias do sistema autonômico. Nós precisamos entender que esse sistema autonômico, ele precisa de uma série de fatores para poder gerar os impulsos para realizar essas atividades, sem que o indivíduo precisa ficar mandando comandos para esses órgãos. Vamos pensar assim, se a gente for pensar em movimentos voluntários, se eu for levantar um dedo, eu estou pensando e eu estou enviando um estímulo pensando nisso. Então, meu dedo só vai levantar se eu enviar esse estímulo. É por isso que a gente precisa conhecer tanto o sistema nervoso central como o sistema nervoso periférico para entender como esses estímulos interagem entre si. Então, quando a gente fala da avaliação do estado neurológico, o que a gente tem que pensar? Que o sistema nervoso é que vai regular e coordenar todas as funções do nosso corpo. Esse sistema nervoso, nós dividimos ele didaticamente em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele é formado pelo cérebro e pela medula espinhal. A medula espinhal se localiza na coluna vertebral e se estende do bulbo até a vértebra lombar. Então, a gente pode observar aqui, essa parte azul é o que a gente está chamando aqui de medula espinhal. Já o sistema nervoso periférico, ele é responsável pelo transporte de informações de e para o sistema nervoso central. Então, o que quer dizer isso? Ele vai trazer as informações que o sistema nervoso central envia para a periferia do nosso corpo e ele também vai trazer as respostas da região periférica do nosso corpo até o sistema nervoso central. Ele é formado por 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos espinhais. Entre esses nervos espinhais, como a gente consegue observar aqui, nós temos 8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares e 1 coxígeno. Então, o sistema nervoso periférico também é dividido em sistema nervoso periférico somático e autonômico. Como eu já expliquei, o autonômico ele vai ter funções automáticas. Então, essa analogia é muito fácil para que a gente grave a sua função. Para que a gente consiga fazer essa avaliação de maneira fidedigna, é importante que a gente consiga avaliar o estado mental, a função cerebelar, sensitiva, motora, avaliar todos os pares de nervos cranianos e, inclusive, fazer a avaliação também dos reflexos. É importante que a gente consiga fazer algumas analogias às regiões do nosso encéfalo quando a gente está fazendo a avaliação do sistema nervoso. Então, nós sabemos que nosso cérebro ele é dividido em 2 hemisférios e esses 2 hemisférios, cada um deles tem 4 subdivisões. Eles são ligados entre si e eles respondem à maioria das funções neurológicas. No quadro a gente vai observar que quando a gente fala em sistema nervoso central, nós conseguimos dividir esse encéfalo em 4 partes. Então aqui o que a gente vê, essa parte de coloração rósea, é o que nós chamamos de lobo frontal. Nós temos também o lobo parietal, o lobo temporal, que é em geral nessa região, e também o lobo occipital, que é atrás. Cada um desses lobos, ele é responsável por uma função específica. Então, se eu tiver, por exemplo, uma lesão,
por algum motivo, uma lesão traumática, por exemplo, e eu tiver um sangramento que vai inutilizar algumas células da região occipital, eu vou ter alguma alteração na visão, de acordo com o tamanho dessa lesão. Então, é importante que a gente entenda que, por exemplo, um paciente que tem um acidente vascular encefálico, esse paciente ele pode ter uma série de complicações de acordo com a região em que esse acidente aconteceu. Então, tudo isso vai estar sendo ligado, vai estar sendo conectado ao sistema nervoso central e como o enfermeiro realiza a sua avaliação. Nós temos estímulos simpáticos e parasimpáticos relacionados ao sistema nervoso autonômico. Então, quando a gente pensa em estímulos parasimpáticos, a contração da pupila é um desses estímulos. Já se for a dilatação da pupila, ela acontece por uma estimulação simpática. A estimulação da saliva é um estímulo parasimpático, já a inibição é um estímulo simpático. Se eu tiver um estímulo simpático no meu coração, eu vou ter um aumento da frequência cardíaca. Então, o parasimpático vai fazer o contrário, ele vai reduzir a frequência cardíaca. A mesma coisa em todos os órgãos. Então, a gente consegue observar, por exemplo, que quando a gente fala em sistema nervoso simpático, ele, em geral, gera uma excitação, uma aceleração. E o parasimpático atua diminuindo esse estímulo, diminuindo, em geral, toda essa atividade. Nós precisamos fazer uma avaliação de uma série de fatores para conseguir fazer um exame neurológico completo no meu paciente. Nós vamos falar sobre todos esses fatores. Vamos ao quadro? Então, quando a gente faz a avaliação do estado mental, nós também avaliamos a função cerebelar. Estado mental, se a gente for pensar a grosso modo, a gente vai avaliar principalmente o nível de consciência do meu paciente. Então, se eu souber que meu paciente tem um rebaixamento de nível de consciência, eu sei que o estado dele está se agravando cada vez mais. E eu tenho vários outros fatores que me levam a fazer essa avaliação. A avaliação do humor, de sentimentos, de expressões, do próprio pensamento. Para que a gente consiga fazer essa avaliação, nós utilizamos principalmente algumas escalas. A escala de Glasgow, que é a mais difundida, e também nós fazemos um mini exame mental. Nós também fazemos a avaliação do estado cognitivo, avaliando orientação, concentração, memória e também da função cerebelar. Então, essa imagem é bem característica dessa avaliação da função cerebelar, porque se a gente tiver alteração no cerebelo, nós temos alteração na nossa coordenação motora fina. Então, algumas atividades não são possíveis de realização com essas alterações. Então, é por isso que a gente fala que para avaliar a função cerebelar, nós precisamos avaliar a coordenação motora, o equilíbrio e os movimentos finos. Nós também precisamos fazer a avaliação da função sensitiva e motora. Sempre que eu pensar em avaliação de sensibilidade, eu estou testando a capacidade de perceber as sensações na periferia do meu corpo. E a avaliação da função motora, eu avalio a musculatura em relação ao seu tamanho, ao seu tônus, os movimentos voluntários, a sua força. E nós também fazemos a avaliação dos nervos cranianos e dos reflexos. Então, nervos cranianos, nós sabemos que temos 12 pares de nervos cranianos, cada um deles vai avaliar determinado aspecto, e nós também fazemos a avaliação dos reflexos, principalmente reflexos tendinosos, tanto a nível superficial como profundo. Então, nós utilizamos alguns instrumentos para realizar essa avaliação, mas é importante que ela seja realizada com bastante critério para que a gente possa efetivamente testar essa função, testar esse estímulo neurológico para que a gente entenda se esse paciente está respondendo a esses estímulos ou não. Seguido da avaliação neurológica, é muito importante também que a gente consiga realizar a avaliação torácica e pulmonar.
um dos aspectos vitais para o bom andamento do nosso organismo é a respiração. Mas nós precisamos entender que quando a gente faz a avaliação dessa respiração, ela reflete vários órgãos e o seu funcionamento. Então, cada uma das alterações que podem ser encontradas, elas vão refletir o bom ou o mau funcionamento de determinada região. E a gente precisa aprender a correlacionar as técnicas propedêuticas, aquilo que a gente está conseguindo encontrar ao sistema corpóreo específico. No quadro a gente vai falar sobre as vias aéreas. Elas são divididas em vias aéreas superiores e inferiores. As vias aéreas superiores são formadas pela nasofaringe, orofaringe, laringofaringe e laringe e tem finalidade de aquecer, filtrar e também umidificar o ar que foi inalado. Então, quando a gente faz a inspiração, esse ar, para chegar até os alvéolos, ele já tem que estar livre de grandes impurezas e também umidificado e quente, ele precisa ser aquecido. Toda essa via aérea superior, ela participa da fonação e também é revestida pelo que a gente chama de epitélio ciliado. Esse epitélio ciliado são pequenos pelos que vão auxiliar tanto na barreira contra micro-organismos, como também na produção do muco. O muco é o principal mecanismo de defesa das vias aéreas superiores. Já nas vias aéreas inferiores, que tem início na traqueia, essa traqueia se divide nos brônquios e se ramifica nos brônquios lobares, depois nos bronquíolos terminais e nos bronquíolos respiratórios, e só então eles vão desembocar nos ductos alveolares e nos alvéolos propriamente ditos. Então, aqui, ductos alveolares e alvéolos propriamente ditos. Então, os alvéolos, como a gente já sabe, são pequenas bolsas que atuam como esponjas, e essas esponjas que vão receber o ar que a gente inalou, e a partir desse recebimento é que os capilares vão passar por esses alvéolos, no entremeio desses alvéolos, para conseguir fazer as trocas gasosas. Somente a partir disso é que a gente consegue, então, oxigenar o sangue e enviar esse oxigênio para todas as células do nosso corpo. Quando a gente pensa em vias aéreas, em aspectos de respiração, a gente tem vários fatores que precisam ser avaliados para que a gente defina se essa respiração está sendo efetiva ou não. No quadro a gente vai observar que para que a gente realize a avaliação do sistema respiratório, a gente tem que pensar em vários parâmetros. Esses parâmetros podem ser considerados básicos para essa avaliação. Sempre lembrando que quando a gente pensa, por exemplo, em tipo respiratório, eu posso ter o tipo torácico, abdominal ou tóraco-abdominal, bem predominante em crianças. Eu posso ter o ritmo normal, que é o ritmo regular, que a gente encontra na maioria dos casos, mas, por exemplo, se meu paciente tiver uma insuficiência respiratória, ele pode ser arrítmico, ou seja, uma incursão respiratória vai ter um tempo diferente do que a próxima incursão respiratória. Sempre pensando que o padrão respiratório deve ser sempre uniforme, regular e coordenado. Então, a gente precisa ter uma frequência adequada, por exemplo, para que eu consiga realizar as trocas gasosas. Sempre pensar, frequência adequada para adulto, a gente pensa sempre de 12 a 20 incursões respiratórias por minuto. E isso é considerado um paciente eupneico. Quando a gente pensa em amplitude, a gente está falando de hipopneia, hiperpneia ou amplitude normal. Uma hipopneia é uma respiração lenta e superficial. A hiperpneia é mais rápida, mas também não é tão efetiva. E essa amplitude pode ser modificada por fatores externos. Por exemplo, um paciente que é extremamente obeso, ele pode ter essa amplitude prejudicada.
E nós também precisamos avaliar a expansibilidade, avaliando o biotipo do indivíduo e também o posicionamento dos arcos costais. Assim, a gente consegue definir e investigar alguns sinais e sintomas. Então, a gente pode encontrar, por exemplo, uma dispneia, que é uma respiração inadequada, com dificuldade para respirar, uma ortopneia, que é um aumento da dificuldade para respirar quando o paciente está em decúbito dorsal, quando ele deita, a tosse, avaliando suas características, o tipo, o horário, se esse paciente tem expectoração, qual é a sua quantidade, qual é a sua característica, se tem ou não hemoptise, que é sangue, durante essa expectoração, se o paciente apresenta dor torácica ou rouquidão, todos esses aspectos devem ser avaliados. E para que a gente consiga fazer essa avaliação, nada melhor do que a gente conseguir utilizar as técnicas propedêuticas para que a gente avalie os pormenores, para que a gente consiga fazer o passo a passo e conseguir efetivamente trazer informações importantes para o desenvolvimento do processo de cuidar desse paciente. Falando sobre esses métodos propedêuticos, no quadro a gente vai falar sobre a inspeção, palpação, percussão e ausculta. Então, a gente sempre vai avaliar diversos tipos de aspectos, como o tipo de tórax, presença ou não de abalamentos, de retrações, como está o padrão respiratório, se esse paciente tem presença ou não de enfisemas, como está a percussão torácica e pulmonar, qual é o som de ausculta que a gente está encontrando. Tudo isso vai ser alterado se a gente tiver algumas alterações. Aqui a gente consegue observar, por exemplo, algumas alterações pulmonares. Nós sabemos que quando o ar se movimenta pela árvore brônquica, ele vai produzir ondas que vão chegar à parede torácica e essas ondas podem ser auscultadas com o auxílio de um esteto. Quando a gente tem alguma alteração, por exemplo, a presença de líquido, de muco ou presença de vias aéreas estreitadas, nós vamos ter alteração dos sons que a gente vai ouvir. Então, por exemplo, se eu tiver uma pneumonia, eu vou ter os alvéolos com muito edema, com um acúmulo de líquido. Se eu tiver um enfisema, eu tenho um colapso desse alvéolo. Esse alvéolo vai colabar, as paredes vão se grudar e a gente não vai conseguir acumular ar dentro desse alvéolo. Se eu tiver, por exemplo, um broncoespasmo, eu vou ter uma redução na luz de passagem de ar, ou seja, a passagem de ar vai ficar dificultada e essa dificuldade pode gerar uma dificuldade também em realizar as trocas gasosas. Então, o que a gente tem que pensar é que tudo aquilo que a gente está encontrando no exame físico, ele está refletindo o estado fisiológico do paciente ou o estado patológico em alguns casos. Ainda seguindo na avaliação da região torácica, nós precisamos falar sobre a avaliação cardiovascular. Sempre que a gente pensar em avaliação cardiovascular, é impossível a gente não pensar no nosso músculo cardíaco. Então, nós sabemos que nosso coração é um órgão muscular oco. Esse órgão é composto por 4 cavidades. Essas cavidades têm comunicação entre os átrios e os ventrículos. E por meio da contração e relaxamento desse músculo, é que a gente consegue enviar o sangue oxigenado para todo o corpo e trazer o sangue que não foi oxigenado para o átrio direito. Então, o que a gente tem que pensar? Que quando acontece esse processo de contração e relaxamento, ao mesmo tempo, nós temos também a abertura e fechamento de válvulas, e essas válvulas é que mantêm o fluxo sanguíneo unidirecional. Ou seja, o meu sangue só pode fazer um caminho, ele não pode retroceder para a cavidade anterior. É importante que a gente entenda que quando a gente faz a ausculta da região torácica, dessa parte cardíaca, nós estamos auscultando o barulho de fechamento de válvulas. Então, se eu for mensurar a pressão arterial do meu paciente, eu estou ali aferindo a pressão do meu paciente e eu vou ouvir o que a gente chama uma onomatopeia, a gente fala tum-tá. Então, quando a gente ouve aquele som na ausculta,
que a gente está ouvindo? A gente está ouvindo o fechamento das válvulas atrioventriculares e depois a segunda bulha é o fechamento das válvulas semilunares. Quando a gente consegue correlacionar isso, a gente entende um pouco melhor quais são as influências de uma hipertensão, quais são as influências de uma hipotensão, o que uma assistolia pode gerar para o paciente. Isso facilita o nosso olhar clínico como enfermeiro. Então, no quadro, a gente vai só relembrar as partes que compõem o coração, lembrando que a gente tem 4 cavidades, 2 átrios, 2 ventrículos. A parte direita, como a gente pode observar, não tem uma musculatura tão desenvolvida, porque ela é responsável pela pequena circulação, aquela circulação que vai enviar o sangue para a região pulmonar para realizar as trocas gasosas. E a parte esquerda tem uma musculatura um pouco mais avantajada, porque ela faz ela impulsiona o sangue bombeado para todo o corpo, por isso ela precisa ser mais forte. A gente, entre os átrios e os ventrículos, nós temos as válvulas atrioventriculares. O nome já nos ajuda, entre o átrio e o ventrículo. Do lado direito, nós temos a tricúspide, porque ela é composta por 3 folhetos. E do lado esquerdo, a gente tem a mitral, que antigamente era chamada de bicúspide, porque ela é composta só por 2 folhetos. Na parte superior, entre os ventrículos e os vasos, nós também temos válvulas. Do lado direito, a válvula pulmonar e do lado esquerdo, nós temos a válvula aórtica. Então, essas são o que nós chamamos de válvulas semilunares, que vão ser responsáveis por um fluxo sanguíneo unilateral. Então, falando sobre pequena e grande circulação, a gente consegue observar nessa imagem a pequena circulação, que vai enviar o sangue do ventrículo direito para o pulmão e vai retornar esse sangue para o átrio esquerdo. E aqui a gente tem a grande circulação, que vai mandar o sangue do ventrículo esquerdo para todo o corpo, e esse sangue, depois de oxigenar todas as células, retorna para o coração no átrio direito. A gente tem que pensar que as diferenças entre artérias e veias são gritantes, mas principalmente as artérias vão apresentar pulso. Já as veias, elas são compostas por válvulas, também essas válvulas impedem o retrocesso do sangue. Na circulação sistêmica, as artérias têm sangue rico em oxigênio e já na circulação pulmonar, as artérias ficam com sangue pobre em oxigênio porque estão enviando esse sangue para ser oxigenado. Isso só vai acontecer na pequena circulação, também chamada de circulação pulmonar. Então, como em todas as outras áreas do nosso corpo, nós podemos utilizar as técnicas propedêuticas para que a gente realize, então, uma avaliação pormenorizada, uma avaliação bem minuciosa, que traga todas as informações relevantes desse sistema tão importante. Então, falando sobre essas técnicas, no quadro a gente vai ver que quando a gente fala delas, a gente está falando de inspeção, palpação e ausculta, porque como é um órgão muscular, a gente não faz percussão do coração, mas na inspeção a gente consegue avaliar padrão respiratório, nível de consciência, estase jugular, edema, como está a pele, os membros. Na palpação, além da frequência, a gente pode avaliar o ritmo, a amplitude do pulso, se tem ictus corde. Na ausculta, a gente avalia bulhas, se elas são normofonéticas ou se elas apresentam sopros, se tem algum desdobramento. Tudo isso é importante para que a gente entenda como está o ciclo cardíaco desse paciente. Então, se a gente for pensar em um ciclo cardíaco, geralmente ele vai demorar cerca de 0,8 segundos, então é muito rápido, e um ciclo cardíaco, ele é composto por uma sístole e uma diástole. Então, se a gente for pensar nesse processo de contração, ele precisa começar a acontecer por meio de um impulso elétrico, e esse impulso que vai originar todo esse movimento que a gente pode observar. A gente tem um exame que é muito comum de ser realizado, que é o eletrocardiograma, e esse eletrocardiograma, ele vai refletir como acontece no nosso músculo esse impulso.
Então, a gente pode ver aqui um traçado de espícula de um eletrocardiograma. A gente sabe, a onda P responde pela ativação dos átrios, o complexo QRS responde pela ativação dos ventrículos e a onda T é o que a gente chama de onda de recuperação. Então, falando sobre esse ciclo cardíaco, quando a gente pensa no primeiro som, no primeiro som que a gente pode escutar, a gente está ouvindo o som de fechamento de válvulas atrioventriculares, que são a tricúspide e a mitral. Então, isso é o B1, as bulhas, que são os sons produzidos por esse fechamento. O B2 é o fechamento das válvulas semilunares, que são as válvulas aórtica e pulmonar. Então, um ciclo rítmico de contrações e relaxamentos do miocárdio, ele vai passar por 3 fases. Então, essas fases vão trazer, então, a contração do átrio, a contração do ventrículo e essa fase de relaxamento. Então, essas 3 fases são lidas no eletrocardiograma. E, através dessa leitura, é que a gente consegue fazer a avaliação dos principais sinais e sintomas também que esse paciente está apresentando. Então, nós precisamos investigar presença de dor, qual é o tipo, localização, intensidade, se ela está irradiando ou não, quanto tempo ela dura. Isso é um fator muito importante. Avaliar também presença de palpitações, se esse paciente tem fadiga, cansaço ou falta de ar e se ele apresenta também edema. Todos esses sinais e sintomas refletem o mau funcionamento do músculo cardíaco. Essas alterações podem ser por algumas patologias cardíacas ou mesmo patologias nas válvulas. Então, a gente tem aqui um coração normal, mas a gente tem um coração com uma cardiomiopatia dilatada. Então, o que quer dizer isso? Uma dilatação excessiva dos ventrículos, dessas cavidades inferiores, que vai reduzir a capacidade de embombear o sangue. Ou nós podemos ter uma cardiomiopatia hipertônica. Então, essa hipertrofia do coração, esse músculo muito trabalhado, também vai criar uma deficiência funcional. Fora isso, nós podemos também ter estenose mitral, que é um estreitamento desse orifício mitral, ou mesmo uma regurgitação mitral, onde essas válvulas não vão estar se fechando corretamente e daí elas vão favorecer um retrocesso, a função das válvulas é manter o fluxo unidirecional. Se essas válvulas não funcionarem direito, esse fluxo pode ser bidimensional e isso vai causar prejuízos à circulação sistêmica do paciente. Então, quando a gente for avaliar esse sistema cardíaco, a gente precisa sempre pensar que a gente está espelhando algo que está lá dentro. Então, essa avaliação precisa ser bastante criteriosa e a gente precisa entender o que a gente está fazendo. Então, eu vou aplicar a técnica propedêutica, mas essa técnica vai refletir, por exemplo, o tamanho cardíaco, vai refletir o funcionamento das válvulas. É importante que a gente consiga trazer isso para o nosso exame físico. Quando a gente traz todo o conteúdo que a gente aprendeu para que a gente consiga resolver uma situação, problema, a gente deixa esse conteúdo mais fácil de ser vislumbrado. Então, a gente consegue fazer essa leitura de uma maneira mais facilitada. Nós vamos pensar em uma situação, problema, pensando em uma situação que é vivenciada no campo de estágio. Sempre que a gente começa um estágio, começa algo novo, a gente tem uma série de ansiedade, uma série de questionamentos sobre como realizar as técnicas que a gente já aprendeu da melhor maneira possível. Então, eu trouxe uma situação problema de um aluno, esse aluno é o Murilo, ele faz parte de um grupo de alunos que é acompanhado pela professora Ana e o desafio desse aluno é em relação ao exame físico específico
do sistema respiratório. Ele quer saber como é avaliado esse sistema respiratório e quais são os sons anormais que podem ser auscultados nessa avaliação, quais são suas características. Então, o que a gente tem que pensar? Que quando a gente vai avaliar o sistema respiratório, a gente começa a utilizar as técnicas propedêuticas, começamos pela inspeção, passamos pela percussão, palpação e chegamos à ausculta. Então, quando a gente vai fazer a ausculta da região torácica, tanto na região anterior como na região posterior, a gente tem alguns pontos pré-estabelecidos para que a gente consiga auscultar a passagem do ar por essas vias. Então, quando a gente faz essa ausculta, a gente pode ouvir uma série de sons que são normais, fisiológicos desse processo de troca gasosa. Mas tem alguns sons que são anormais. Então, nessa primeira região, é o que nós chamamos de som traqueal. É um som mais áspero e agudo que pode ser auscultado em situações fisiológicas. Essa segunda região, bem próxima a essa região do manúbrio, então aqui a gente tem o externo, essa região superior aqui do externo é o que a gente chama de manúbrio. Nós podemos auscultar um som brônquico. Então, ele é um som bem alto e agudo, responsável pela passagem de ar nessa altura dos brônquios maiores. Nós temos os sons broncovesiculares. Então, eles são aqueles sons auscultados, em geral, entre as escápulas. Ele tem altura e tonalidade média. E nós também temos os sons vesiculares. Os sons vesiculares são aqueles que são auscultados na maior parte dos pulmões e, em geral, são suaves e graves. Então, quando a gente for auscultar essa região, a gente precisa saber como são os sons esperados, para que se a gente ouvir algum som anormal, a gente consiga identificar esse som anormal. Então, se a gente for pensar que o ar precisa passar e ter uma passagem livre, qualquer som ruidoso reflete que essa passagem não está livre para ele. Então, é importante que a gente consiga correlacionar isso. E tem alguns sons que a gente vai auscultar, que eles precisam ter medidas imediatas, assertivas, e alguns sons que ele tem uma gravidade menor. Então, por exemplo, se meu paciente estiver sibilando, é importante que eu tome medidas rápidas. Eu não tenho um grande tempo para tratar esse paciente. Agora, muitas vezes, se o meu paciente tiver, por exemplo, uma crepitação fina, isso não vai influenciar nesse momento muito grandemente os seus aspectos fisiológicos. Então, eu tenho um tempo maior para restabelecer essa saúde desse paciente. Sabendo disso, a gente vai falar também dos sons anormais que podem ser encontrados. Então, os sons, por alguns motivos, podem estar diminuídos ou ausentes quando tem alguma obstrução. Eu posso ter presença de crepitações, que nós chamamos principalmente de estertorações, que são sons agudos de curta duração, geralmente decorrentes da abertura do alvéolo com líquido ou em colapso. Esse som não vai desaparecer com a tosse e ele pode ser chamado de crepitação fina ou grosseira. A crepitação fina, para que a gente faça uma analogia, se a gente friccionar nosso cabelo, esse som do atrito dos fios do cabelo é parecido a essa crepitação fina. E já a crepitação grosseira, a gente ouve sons de pequenos cliques intermitentes, lembrando o som de velcro ou o som de algumas bolhas. Também é chamado de crepitação bolhosa. Os sibilos são sons musicais que são similares a assobio. Ele é um som contínuo e agudo causado pelo bloqueio do fluxo do ar. A gente chama de um miadinho de gato. É um som bem fininho, bem musical, fácil de ser identificado.
Os roncos parecem com roncos de apneia, eles são sons graves, intensos e contínuos, são ouvidos quando a gente tem um bloqueio parcial das vias respiratórias maiores. Eles vão mudar de timbre ou até mesmo desaparecer se o paciente tossir. O estridor é um som alto e agudo, que é causado pela obstrução das vias aéreas superiores, e nós podemos ter também o atrito pleural. É um som de fricção de baixa frequência, grave e contínuo, causada pela fricção dos folhetos inflamados da pleura. Então, a gente pode fazer uma analogia ao friccionar de uma peça de couro. Então, quando a gente pensa nesse som de couro raspando com couro, é o som desse atrito pleural, geralmente. Então, a gente consegue detalhar, basicamente, os principais sons anormais na ausculta respiratória para que a gente consiga entender o que é normal e o que pode ser patológico dentro dessa avaliação. Mantendo essa lógica de avaliação como um todo, que vai refletir alguns aspectos fisiológicos, a gente também fala sobre a avaliação do sistema geniturinário. Quando a gente faz a avaliação da região abdominal, é importante que a gente entenda que nessa região, especificamente, a gente vai modificar a ordem de realização das técnicas propedêuticas. Por quê? Nessa região, a gente tem o trânsito intestinal. Esse trânsito intestinal pode ser modificado se a gente realizar, por exemplo, uma palpação profunda. Então, por isso, na região abdominal, a gente costuma modificar a ordem de realização das técnicas propedêuticas. Nós começamos por inspeção, passamos por ausculta para depois realizar a percussão e a palpação. A palpação na região abdominal é a última técnica a ser realizada. Mas voltando a falar sobre o sistema geniturinário, nós sabemos que ele é responsável por ajudar a manter um equilíbrio no nosso corpo e ele é responsável também pela eliminação do excesso de líquido que já não é mais utilizado pelo nosso corpo. No quadro a gente vai observar os principais órgãos que compõem o sistema urinário, que aqui a gente observa os rins, a uretra, ureter e a bexiga. Então, quando a gente pensa na avaliação desse sistema, a gente sabe que a gente utiliza alguns métodos propedêuticos. Por exemplo, na palpação a gente pode localizar os rins, o seu tamanho, se esse paciente apresenta alguma dor, e inclusive realizar a palpação da bexiga quando esta estiver cheia. Se a bexiga estiver vazia, a gente não consegue fazer a palpação. E nós também podemos fazer a percussão, tanto com a mão espalmada como a punho percussão, avaliando principalmente aspectos dolorosos em relação ao rim. O que a gente tem que pensar? Por exemplo, eu estou avaliando meu paciente retornou de um procedimento cirúrgico. Ao realizar a palpação da região abdominal, eu consigo palpar a bexiga e eu consigo sentir que essa bexiga está muito distendida. Então, eu posso suspeitar de um bexigoma, uma retenção de urina por algum motivo, pode ser por meio da medicação que foi utilizada ou procedimento que foi realizado. E eu preciso tomar medidas rápidas para corrigir essa retenção, porque isso vai trazer dor para o meu paciente, vai trazer desconforto e em casos extremos pode ter até um rompimento dessa membrana vesical e isso trazer uma série de complicações como infecções, sepse. É bastante importante que o enfermeiro consiga avaliar efetivamente todos os órgãos abdominais, utilizando principalmente as técnicas propedêuticas. Quando a gente consegue encontrar alguns sinais e sintomas, a gente precisa conhecer e investigar esses sinais e sintomas. Então, por exemplo, eu preciso conseguir avaliar a dor. Então, se esse paciente está tendo irradiação de dor, onde está sendo localizada essa dor. Avaliando também se o paciente tem queixa de queimação, de urgência urinária, de hesitação para urinar,
Se em alguns casos ele vai ter a eliminação de sangue junto com a urina, se ele teve alteração na cor, no odor da urina, quais são... O que está acontecendo se quando ele vai fazer algum esforço físico, ele tem alguma eliminação involuntária de urina, se ele tem sensação de retenção urinária constante ou se ele tem o que nós chamamos de nictúria, uma necessidade de acordar à noite várias vezes. Então, tudo isso pode refletir algumas alterações do sistema geniturinário. Então, pode refletir uma pielonefrite, processos dolorosos. Então, em casos de pielonefrite, o paciente chega para atendimento e ele necessita de uma medicação muito forte para conseguir estabilizar esse processo doloroso. Se a gente não fizer essa medicação, esse paciente pode, por exemplo, vomitar, desmaiar. Então, é importante que a gente consiga entender. Mas várias outras alterações podem acometer o paciente. Uma ureterite, uma inflamação na uretra, uma uretrite, inflamação na uretra, uma cistite, uma prostatite, tudo isso em decorrência da presença de micro-organismos no sistema urinário. Além disso, nós podemos ter, com muita frequência, acontece a presença de cálculos, obstruindo as vias urinárias ou mesmo causando dor. E nós temos também presença de cistos em alguns casos. Tudo isso precisa ser avaliado e quando a gente realiza um exame físico bem minucioso, a gente consegue encontrar as principais alterações nesse sistema e consegue intervir. Então, se a gente identificar que esse paciente está com uma urgência para urinar, a gente pode suspeitar de algum acometimento nesse sistema e indicar, por exemplo, para a equipe multiprofissional que seja coletado algum exame, que o paciente fale mais sobre hábitos urinários, para que a gente entenda o que se passa com esse paciente. Um dos aspectos mais importantes a serem avaliados pelo enfermeiro quando este realiza um exame físico de um paciente é a avaliação da dor. Sempre que a gente for pensar na avaliação da dor, a gente está considerando a dor como o quinto sinal vital. Então, é importante que a gente entenda. Como eu já disse, a gente não tem uma balança. Então, o paciente sobe nessa balança, sim, positivo, está com dor. Ou, não, negativo, não está com dor. Ou se ele fala pra gente que tem dor, eu não tenho uma régua, um esfigmo que eu possa utilizar para saber se a dor é muito forte, se a dor é muito fraca. Até mesmo porque a dor é um aspecto que a gente chama de relativo. Ele é subjetivo. Então, eu, Renata, tenho uma dor diferente do que o paciente Gabriel. Então, cada um vai ter um limiar de dor diferente e a gente, como enfermeiro, não está ali para julgar se aquela dor é real ou não. A gente está ali para fazer o tratamento necessário para aquele paciente. Então, a gente precisa saber mensurar essa dor, por mais que a gente não tenha uma régua, a gente precisa saber mensurar essa dor para poder intervir de acordo com a necessidade de cada paciente. Então, a gente até brinca, fala que um homem com gripe tem mais dor do que uma mulher em trabalho de parto. Mas, na verdade, a gente não pode mensurar a dor do outro. A gente precisa acolher as queixas de dor como verdadeiras, porque a gente não tem esse parâmetro específico. Falando sobre dor, no quadro a gente vai observar que a gente precisa avaliar principalmente a relação desse aspecto doloroso com as funções orgânicas. Então, a gente sabe que um paciente com muita dor pode ter alterações na pressão arterial, na frequência cardíaca, na frequência respiratória. Nós também precisamos entender quais são os fatores que desencadearam ou que agravaram esse aspecto doloroso e se a gente teve algum fator atenuante. Então, o que esse paciente faz que melhora essa dor? Então esse paciente está com muita dor no pé. Se ele tirar o pé do chão, melhora essa dor. Então, esse paciente pode ter algum acometimento ósseo nessa região.
A gente consegue entender algumas partes das patologias com base nas características semiológicas da dor, daquilo que a gente está avaliando. Então, o que a gente tem que pensar? Que a dor é um mecanismo pelo qual os estímulos periféricos são transmitidos ao sistema nervoso central. Então, quando a gente pensa em avaliação da dor, a gente precisa avaliar sua localização, sua irradiação, descrever essa dor, a intensidade, quanto tempo está com essa dor e também qual é a evolução desse aspecto doloroso, como está progredindo essa dor. Então, se a gente conseguir avaliar todos esses aspectos, a gente consegue refletir como esse estímulo chegou ali. Então, é importante que a gente conheça também todo esse processo de transmissão desse estímulo que é encontrado lá na periferia do nosso corpo até o nosso sistema nervoso central, para depois ele retransmitir como um estímulo ou não doloroso. No quadro a gente vai observar que quais são os processos pelo qual o nosso corpo passa para que a gente tenha essa sensação dolorosa. Então, em primeiro momento, acontece o processo que nós chamamos de transdução, onde os estímulos dolorosos são recebidos pelos nociceptores, que são os neurônios que percebem esse estímulo e transformados em potencial de ação. Então, essa percepção é transformada como um impulso elétrico. Daí acontece a fase de transmissão, onde o impulso é conduzido até a coluna posterior da medula espinhal por meio dos nervos periféricos. Terceiro momento é o momento de modulação. Então, o impulso é modulado lá no tálamo. Então, antes de chegar aos níveis superiores do sistema nervoso central, lá no córtex sensorial, no tálamo, é que a gente consegue enviar essa informação. E essa informação, basicamente dito, ela é lida pelo tálamo. E em quarto momento, nós temos a percepção propriamente dita, onde o impulso é integrado e percebido como um impulso doloroso. Através dessa percepção, desse quarto passo, é que a gente tem, por exemplo, um reflexo ali estimulado. Então, se a gente encosta numa panela quente, então esse estímulo é tão rápido que a gente tira instintivamente a nossa mão quando sente essa dor. Então, antes mesmo da gente começar a ter uma dor muito forte, a gente já tirou a mão. Por quê? Esse impulso vai e volta de uma maneira muito rápida. Falando sobre esses impulsos, nós também precisamos classificar os tipos de dor para que a gente consiga compreender de onde vem esse estímulo. Nós podemos classificar a dor como nociceptiva, quando a gente tem a ativação dos nociceptores, lembra, aqueles neurônios periféricos que vão transmitir a dor ao sistema nervoso central. Por exemplo, um corte, uma picada de inseto é uma dor nociceptiva. Ela pode ser evocada com manobras que provocam o estiramento de uma raiz nervosa, ou pode ser também espontânea, quando a gente tem uma pontada ou uma dor latejante. A dor classificada como neuropática é uma dor por lesão neural que pode ter várias etiologias, como uma dor traumática, inflamatória, e tem origem no sistema nervoso central. Ela vai alterar as sinapses, tornando todas as células do corpo hipersensíveis à dor. Então, por meio dessa alteração neuronal, nós temos uma hipersensibilidade das células e isso vai gerar uma dor muito maior. A dor constante neuropática é quando acontece um formigamento, uma sensação de queimação. Nós temos a dor intermitente, decorrente da ativação das vias nociceptivas, e também a dor evocada, que é relacionada aos estímulos sinápticos. Nós temos a dor classificada como mista,
que vai incluir a dor nociceptiva, ela é decorrente de mecanismos tanto nociceptivos como neuropáticos. Além de eu ter uma estimulação neuronal alterada, eu vou ter o estímulo nociceptivo. E nós temos também a dor psicogênica, onde os mecanismos psíquicos que geram a dor vão trazer uma dor difusa e generalizada. Geralmente essa dor tem intensidade variada e ela pode começar abruptamente, ela pode começar em uma região e passar a ser localizada em outra região. Isso vai depender de paciente para paciente. Mas é importante que a gente consiga fazer a avaliação de vários aspectos, além de realizar essa classificação da dor, para que a gente consiga efetivamente trazer um plano de cuidados para esse paciente. No quadro a gente vai observar que a gente precisa avaliar a intensidade da dor. Então, se o paciente está sem dor, com dor leve, moderada ou intensa. Nós também precisamos avaliar o tipo de dor. Pode ser tipo somático, tanto superficial como profundo, dor visceral ou dor irradiada. Então, dor visceral é quando a gente tem um estímulo que diz respeito aos órgãos abdominais. Dor irradiada, ela acontece porque a gente teve uma dor na raiz dessa inervação. E a dor somática, geralmente, ela é ocasionada por alguns mecanismos específicos, como uma queimadura, um corte. E nós também temos o padrão da dor. Então, ela pode ser tanto contínua como intermitente. Então, tudo isso, todos esses aspectos vão trazer informações importantes sobre aquele acometimento para que a gente consiga, então, traçar um plano de cuidados e fazer efetivamente uma boa prescrição de enfermagem. Falando sobre a avaliação da dor, são vários os aspectos que precisam ser avaliados e para que a gente consiga realizar essa avaliação de uma maneira mais fidedigna, algumas perguntas podem ser utilizadas para trazer maiores informações para o nosso plano de cuidados. Então, essas informações vão contribuir para que a gente consiga delimitar qual vai ser o plano de cuidados desse paciente. No quadro, a gente vai observar que quando a gente fala sobre a avaliação da dor, é importante que a gente considere também o quinto sinal vital. Então, nós estamos indo de encontro às novas vertentes da saúde que valorizam aspectos subjetivos do paciente e não só aquilo que pode ser mensurado. E a gente precisa fazer uma série de questionamentos para que a gente consiga, então, efetivamente fazer essa leitura do paciente. Então, é importante que a gente pergunte quando essa dor se iniciou, de que forma ela apareceu. Então, se ela é contínua ou se ela é intermitente, então mantém a dor todo o tempo ou durante algum período ela para. Qual o período do dia em que essa dor piora? Porque tem paciente que refere uma dor logo ao acordar e tem paciente que refere que o dia inteiro mantém essa dor. Então, quais são as características da dor do paciente? Qual é a intensidade da dor? Então, a gente tem algumas escalas padronizadas que podem ser utilizadas para nos auxiliar a mensurar essa intensidade. Qual é o local da dor, se a dor é específica em um ponto ou se ela é difusa. Quais são os fatores que aliviam a dor? Então, se o paciente ficar em repouso, melhora a dor? Se o paciente se movimentar, essa dor melhora? E quais são os fatores que podem piorar esse aspecto doloroso? Quando a gente fala em todos esses aspectos, parece muita coisa para ser avaliado, mas a gente tem alguns recursos que facilitam essa avaliação. São várias as escalas que podem ser utilizadas para que a gente mensure a intensidade da dor, mas a gente precisa lembrar que essas escalas são todas subjetivas. Então, essa subjetividade do aspecto doloroso precisa ser observada e precisa ser preservada,
Porque a gente precisa deixar bem claro que a dor é algo que só o paciente consegue referir para a gente. Mas a gente tem que pensar, e se esse paciente não puder, por exemplo, falar, verbalizar? Como que a gente faz para entender se ele está ou não com dor? Vamos primeiro verificar essas escalas de dor. Então, a gente tem a escala que eu chamo de escala de descritores verbais. Então, como está a sua dor, seu João? Ele fala, não estou com dor. Ou minha dor está leve, está moderada, está forte, está insuportável. Ou escala analógica visual. Então, eu mostro essa escalinha para o meu paciente e falo, então, seu João, 0 é quando você não está com dor e 10 é insuportável. Qual que é seu nível de dor? Terceira escala, ela é bastante utilizada quando a gente está lidando com criança, por exemplo. Então, a gente fala que é a escala com descritores visuais. Então, olhando essas caras, qual é a sua dor? Então, aqui é que você está muito triste por dor. Tem que ser bem didático para falar, principalmente quando a gente tem pacientes que têm dificuldade de compreensão. E nós temos também a escala numérica, onde o paciente vai falar o número de 0 a 10, ele não precisa olhar, como é o caso da escala analógica visual. Então, lembrando, elas são unidimensionais e avaliam a intensidade da dor. Elas podem ter os descritores numéricos, verbais, visuais, que vão quantificar a dimensão sensorial, a intensidade da dor ou mesmo o seu alívio. Se a gente tiver, como eu já disse, a gente pode ter algum paciente que não consegue compreender exatamente o que quer dizer aquilo. Então, eu posso ter um paciente lá na UTI que ele está entubado. Então, o paciente entubado não vai conseguir falar. Como que eu vou saber se ele está com dor ou não? Ou, por exemplo, eu estou com um bebê recém-nascido. Como que eu consigo saber se ele está com dor ou não? Ele não fala ainda. Então, tem alguns aspectos que podem ser observados e avaliados para que a gente consiga entender aspectos dolorosos. Vamos ao quadro para falar sobre esses parâmetros? Então, nós temos alguns parâmetros que são avaliados quando a gente tem indivíduos que têm dificuldade de comunicação por algum motivo, ou porque não falam, ou porque não entendem, ou porque estão entubados. Por exemplo, sinais comportamentais. Então, a gente pode avaliar, por exemplo, a expressão facial. Um paciente com facies de dor é um paciente que vai enrugar a testa, vai franzir o nariz muitas vezes, vai fechar bem forte o olho, vai rangir ou fechar bem forte o maxilar. Tudo isso representa aspectos dolorosos. O paciente pode apresentar gemidos, choro, agitação, inquietação, movimento de membros, pode apresentar imobilidade, diminuição da mobilidade, postura de proteção, que é quando o paciente fecha bem os membros, bem próximo ao corpo, ou mesmo a gente avalia a conformidade com o ventilador mecânico. Então, o paciente que está sentindo dor, ele briga com o respirador. Então, a gente vê uma não conformidade com esse respirador, com esse ventilador. Nós também vamos avaliar os sinais fisiológicos, aqueles que a gente consegue mensurar. Por exemplo, é comum um paciente que está com dor ter taquicardia, ou ter elevação da pressão arterial, ou ter alteração da frequência respiratória. Pode ter também uma queda na saturação do oxigênio e até mesmo arritmia. E o paciente também, por exemplo, quando eu vou fazer a avaliação de um paciente demenciado, eu posso avaliar se ele tem uma respiração independente, se ele tem uma vocalização, se ele fala, se ele geme, se ele tem alteração na expressão facial, como está a sua linguagem corporal. Muitas vezes a linguagem corporal reflete aspectos dolorosos e também a sua consolabilidade. Então, o que quer dizer isso? Se ele está inconsolável, se ele não consegue se acalmar, mesmo que eu faça uma série de fatores que geralmente tranquilizariam esse paciente. Então, tudo isso são aspectos que a gente vai observar para conseguir fazer a avaliação da dor. Como a gente sabe,
é importante que a gente consiga avaliar todos os sinais vitais e também que a gente avalie os sinais subjetivos, como é a dor. Quando a gente faz um estágio, por exemplo, quando a gente se depara com algumas novidades, é comum uma insegurança. E essa insegurança é retratada na situação problema que eu trouxe para que a gente resolva junto. Vamos ao quadro? Então, o que a gente entende? Os alunos da professora Ana se reuniram para discutir todos os casos analisados e estudados. E eles se depararam com vários tipos de pacientes, diversas patologias e algum fator em comum, em quase todos os casos, a dor. Então, a professora Ana questionou os alunos sobre os tipos de dor. Então, qual a diferença entre dor aguda e dor crônica? Então, é importante que a gente entenda, primeiramente, que a dor é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Então, a dor reflete que algo não está bom. Então, dor é positivo. Então, se meu corpo está ali mostrando para mim que algo não está bom, eu consigo ir atrás e resolver. Se a gente não tivesse, por exemplo, a dor, a gente não conseguiria resolver o problema. Mas, em alguns casos, ela pode trazer grandes complicações e ser até mesmo incapacitante. Por isso que nós precisamos intervir frente a essas alterações. Então, no quadro a gente vai observar que a gente pode classificar a dor como aguda ou crônica. A dor aguda, ela surge rapidamente e, como eu disse, é um aspecto vital, é um sinal de alerta. Ela vai enviar estímulos ao nosso cérebro e vai provocar manifestações neurovegetativas, então que vão influenciar no meu bem-estar fisiológico. Então, vamos pensar no exemplo que eu dei. Então eu encostei a mão na panela quente, eu tive um estímulo a partir desse sinal de alerta para retirar a mão. Em geral, a dor aguda vai desaparecer quando a causa ou a patologia cessar. Então, por exemplo, eu quebrei a perna, eu tenho ali um processo de dor agudo. Fiz uma cirurgia, corrigi essa fratura. Se eu corrigir a fratura, a dor vai embora. Já a dor crônica, ela é um pouco diferente. Ela vai surgir com uma patologia, mas mesmo que eu curar essa patologia, ela ainda vai permanecer. Ela tem várias consequências incômodas, em geral, ela perdura, ela permanece por um período maior do que 4 semanas. Então, imagina, 1 mês com a dor e ela está associada a afecções crônicas, principalmente relacionados a aspectos neurológicos. Eu trouxe um quadro para auxiliar a essa diferenciação entre a dor crônica e a dor aguda. Então, a dor crônica, ela não tem função biológica conhecida, tem componentes importantes de nível emocional, psicológica. Ela vai permanecer após a cura, vai durar em torno mais de 4 semanas e não vai afetar os sinais vitais. Já a dor aguda tem função de alerta, vai responder ao tratamento, se for o tratamento adequado. Ela tende a se resolver se eu curar essa lesão e ela vai influenciar, vai alterar os sinais vitais. Então, assim, a gente consegue classificar o processo doloroso e traz informações importantes a respeito do tratamento. Nesse momento, é nosso momento de interação, é onde a gente vai participar de um quiz interativo por meio do Kahoot, um aplicativo que você pode ou baixar no seu celular ou pode também abrir na própria tela do computador. Você vai colocar o PIN que eu vou disponibilizar e a gente vai trabalhar junto, vamos ao mesmo tempo, simultaneamente, eu vou ver quem está acertando e quem está errando. Vamos ao quadro para a gente conhecer o número do PIN do Kahoot? Então, o número hoje é 658418. Eu peço para vocês colocarem o seu nome e o polo de onde está falando para a gente saber de onde está vindo os acertos.
Nossa primeira questão. Durante a avaliação respiratória, onde é auscultado o murmúrio vesicular? Sobre a traqueia, sobre o manúbrio, sobre as escápulas, entre as escápulas ou nos pulmões. Então, você vai apertar a cor correspondente à resposta que você considera correta. Lembrando que para ficar em primeiro lugar, você tem que responder o maior número de questões corretas e também o mais rápido possível. Acertou quem falou que o murmúrio vesicular é auscultado sobre a maior parte dos pulmões. Em primeiro lugar está a Tainá de Sete Lagoas, Minas Gerais. Segunda questão. O som agudo e contínuo auscultado no pulmão é característico de roncos, sibilos ou atrito pleural. Então, som agudo e contínuo. Respostas: roncos, sibilos ou atrito pleural. Selecione a opção que considera correta. Acertou quem falou sibilos. Lembra o miadinho de gado? Então, Fran, de Piripiri, está em primeiro lugar com 1.817 pontos. Terceira questão. Durante a condução elétrica do coração, a origem do estímulo elétrico é no nódo sinusal, feixe de Purkinje, nódo sinoatrial ou feixe de His. Então, nós temos um estímulo elétrico para que a gente consiga realizar a contração cardíaca, a contração do músculo cardíaco. E esse estímulo começa em uma determinada região, que é no nódo sinusal. 22 pessoas acertaram. Bom Jesus está em primeiro lugar com 2.757 pontos. Quarta questão. A primeira bulha cardíaca B1 equivale ao B1, fechamento das válvulas semilunares ou fechamento das válvulas atrioventriculares. Então, as válvulas semilunares, aórtica e pulmonar, ou as válvulas atrioventriculares, tricúspide e mitral. Qual delas corresponde a B1? Então, a primeira bulha acertou quem falou fechamento das válvulas atrioventriculares. Bom Jesus ainda está em primeiro lugar, seguido de Cleomar. Quinta questão. O tipo de dor que torna as células hipersensíveis ao estímulo doloroso é nociceptiva, neuropática ou psicogênica. Então, células hipersensíveis ao estímulo doloroso. Nociceptiva, neuropática ou psicogênica. Selecione a cor correspondente à resposta correta. Acertou quem falou neuropática. Então, uma alteração neuronal. Bom Jesus, primeiro lugar, seguido de Andréia, de Piripiri. Última questão. Quando a dor surge como um sinal de alerta, ela é classificada como aguda ou crônica? Então, se ela surgiu como um sinal de alerta, um mecanismo do bem do nosso corpo, ela é uma dor que nós chamamos de dor aguda. Muito bem, a maioria respondeu certo. Então, agora nosso pódio em terceiro lugar, Alexander. Segundo lugar, Andréia, de Piripiri. E em primeiro lugar, Bom Jesus, no Piauí. Parabéns!
Muito bom, vocês foram muito bem na nossa interatividade. Eu ainda tenho algumas questões para responder. Então, a gente teve uma pergunta falando sobre enfisema, como o enfisema se encaixa em um DPOC. Na verdade, doença pulmonar obstrutiva crônica é um conjunto de patologias que causam uma dificuldade para respirar. Então, enfisema e bronquite são as principais partes que compõem essa síndrome, esse DPOC. Então, essa foi uma pergunta que foi enviada. E a outra pergunta enviada pergunta se, na verdade, a dor da artrite é nociceptiva ou neuropática. Nós temos vários tipos de artrite, mas, em geral, é um estímulo que está presente. Então, ele pode ser ou mista ou, em geral, nociceptiva. Mas depende do tipo de artrite reumatoide ou outros tipos de artrite. Sempre vai depender da sua etiologia. Agora é nosso momento de recapitulação. A gente vai falar sobre todos os assuntos que foram abordados na aula de hoje. Então, nós entendemos como o enfermeiro precisa fazer uma avaliação minuciosa para que ele consiga entender o que aquele sinal ali encontrado ou o que aquele sintoma que ele encontrou está refletindo internamente no paciente. Então, por exemplo, se eu estou ali auscultando a região torácica do meu paciente e consigo identificar um sibilo, o que isso reflete do meu paciente? Reflete que, por algum motivo, as vias aéreas superiores, principalmente inferiores, podem estar estreitadas, pode ter presença de presença de muco, presença de líquido, pode ter alguma alteração e eu preciso tratar essa alteração. Então, quando a gente fala em um exame físico, ele realmente é a parte mais importante de todo o processo, de toda a sistematização do processo de enfermagem. Porque através desse processo, onde a gente vai estar em contato com o paciente, a gente consegue levantar alguns problemas e consegue trazer a solução para esses problemas. Sempre que a gente for pensar em avaliação, a gente tem que pensar em o paciente como um todo. Sempre eu reforço que quando a gente divide em sistemas para avaliar, é só para ficar mais didático, para ficar mais fácil da gente ir gravando parte a parte. Mas a gente precisa avaliar todo o paciente, a gente não pode dividir ele. Então, a gente avalia da cabeça aos pés e vai avaliando todos os aspectos que podem ser... podem refletir alterações fisiológicas. Então, nosso corpo tem um funcionamento adequado e algumas coisas podem influenciar esse funcionamento. Geralmente é quando a gente tem patologias, doenças instaladas e isso vai trazendo complicações ao paciente. A gente falou também sobre a avaliação da dor. Então, a gente viu que quando a gente fala nessa avaliação, a gente tem vários critérios para avaliar, várias características e também aspectos relacionados à dor. Quando a gente consegue fazer essa avaliação de maneira correta, a gente consegue também traçar como será o tratamento, qual é a importância desse tratamento para o paciente e sempre levando em consideração que essa avaliação é algo subjetivo. Então, se eu mostrar uma escala para o meu paciente, então de 0 a 10, qual é a sua dor? E o paciente falar 9, eu não vou poder anotar no meu relatório 7. Falar, não, esse paciente não sabe do que está falando. Eu tenho que acolher aquele relato como verdadeiro. Então, só assim a gente consegue efetivamente trazer o tratamento adequado para o nosso paciente. Eu espero que essa aula tenha contribuído bastante para o seu aprendizado. A gente se vê na nossa próxima teleaula e eu fico à disposição para todas as dúvidas que vocês quiserem enviar. Até breve!